Já estamos aqui com Cris Aragão para a gente continuar falando de cultura. Vamos falar de cultura? O que você preparou para a gente hoje, Cris? A gente vai dar uma volta, né? A gente sai assim da família real britânica. E vamos lá para as profundezas do Brasil. Maravilha! Vamos trazer hoje um filme chamado Ex-Pajé. Só o título já é muito curioso. E aí a gente vê o ex-pajé, vamos dar uma olhada na imagem. Vocês veem que ele não está exatamente com a cara de pajé, pelo menos o cabelo se mantém, ele está de gravata, na floresta. E o que é isso? É uma história de um filme em que o diretor, o Bolognese, foi lá nas profundezas do Brasil, em Rondônia, e descobriu que os índios estão tendo uma convivência com as igrejas evangélicas muito maior do que se imagina. Quer dizer, esse caso não é um caso atípico, é um caso que está se espalhando pelo Brasil, então, muitas vezes, largando, deixando para lá até as próprias crenças e a cultura deles e tudo mais. Aí a gente vê umas imagens da aldeia, são imagens aéreas antigas, como a gente percebe, e é incrível, Cecília, porque esse território, Paiter-Suruí, que a gente vê aí, eles ficaram isolados, esses índios, até 1969, é inacreditável isso. E agora eles têm uma aldeia já com uma outra cara. Essa história da gente ficar falando, como é que ficam os índios nessas questões e tudo mais. O que se percebe, o que o Bolognese me contou, o diretor, é que os próprios índios ali já têm como é que eu vou dizer, uma relação, digamos, com a tecnologia muito eficiente. Então, por exemplo, eles com o próprio celular deles, eles podem deflagrar e denunciar áreas que estão sendo desmatadas pelos madeireiros, e isso cria, obviamente, ações da polícia e tudo mais. Isso é interessante, então tem um lado bom, né? O lado que eu acho que foi um lado um pouco triste, vendo esse documentário, é a tristeza, Cecília, desse pajé. Olha só, ele entrando ali, uma inadaptação a coisas que não fazem parte do mundo dele, e ele tem que se adaptar. Ele conseguiu, então, um trabalho como zelador, como porteiro de uma igreja evangélica, porque ele próprio estava se sentindo um pouco fora da situação, tendo que entrar um pouco na realidade daquela situação, das igrejas. Antigamente a gente falava em catequese, lembra? A gente estudou na escola. Né, que processo as igrejas, de colonização. E que não tem nada a ver, cada um é cada qual no seu cadinho. Aí ele pegando uma margarina num supermercado. Quer dizer, é um negócio incrível, né? E ele mesmo falava, hoje em dia não me procuram mais. Procuram as aspirinas, procuram os remédios, procuram outro tipo, os antibióticos, né? Outro tipo de cura. Então, fica essa inadaptação, fica uma história brasileira a ser contada, mas eu acho que não é uma coisa da nostalgia. Longe disso, é uma coisa da reflexão. Aliás, o Bolognese foi atrás dessa nostalgia dos pajés e ele mudou o rumo do documentário quando ele descobriu. Eu adoro essa imagem. Essa história. Mas ele está na porta da igreja, Cecília, olhando para quê? Olhando para a floresta, né? Pensando no que ficou ali do lado, no que está ali do lado, né? O Bolognese, realmente, ele foi fazer um trabalho, chegou lá, perguntou assim, mas vem cá, cadê o pajé? Ele queria fazer um trabalho maior. Você vê aí os índios dentro da igreja. E aí, de repente, as pessoas falaram, aqui tem um ex-pajé, né? Porque ele não pode mais estar ali dentro daquela situação que ele estava antes. E ele, inclusive, tem uma cena, a gente acabou de ver, tinha um mosquiteiro, ele dormindo dentro dos mosquiteiros, e ele precisava ficar com as luzes acesas, porque ele achava que os espíritos vinham e iam brigar com ele, sabe? Como é que ainda misturam os dois? Brigar com ele porque ele não estava mais sendo aquele pajé que ele deveria ser. É uma coisa muito bonita. Eu não sei se a gente tem tempo ainda para dar uma rápida palavra do Bolognese, que eu entrevistei ele, que é o diretor, falando um pouco dessa construção do trabalho dele. Vamos ouvir um pouquinho. Durante as filmagens, eu filmava sem saber o que estava acontecendo. Eu entendia a cena pelo visual, pela ação deles, física, mas eu não sabia o que estava sendo dito. Quando eu terminava a cena, alguém me traduzia muito resumidamente, uma cena que eu rodei 10 minutos, ele me traduzia em 15 segundos, ele falou sobre isso, isso, isso e isso.
Mas eu só fui saber mesmo que eu tinha filmado na ilha de montagem, porque daí eu peguei todo o material bruto, peguei um Paiter Suruí, contratei um Paiter Suruí que estudou advocacia em Porto Velho e ele traduziu para mim 30 horas de material. E aí a gente botou legenda em todo o material bruto. Aí na ilha de montagem que eu ia ter surpresas sobre o que eles tinham dito durante as filmagens. Eu descobri as cenas que eu pensava que era uma coisa e eram outras cenas. É fabuloso isso, quer dizer, você vai com uma disposição, vai com o coração aberto para contar uma história, chega lá, se depara com um desconhecido, volta, né, e reconstrói a sua história. Né? É um filme muito comovente e não é uma coisa de depoimentos. A câmera fica ali observando uma vida e conta essa vida para gente. Ele fez isso em Cinemascope, que é uma câmera muito aberta, muito poderosa, a maneira de captação. Então, você, quando está dentro de um cinema, é como se você estivesse dentro da floresta. A ideia dele de fazer em Cinemascope foi essa, levar a gente para dentro da floresta. Acabou o meu tempo. Muito curiosa, Cris. Eu acho que muita gente também bonito, ficou. Muito filme, legal vale a gente pena. pensar e refletir sobre esse filme. Obrigada por trazer isso para a gente. Prazer estar aqui com você, Cecília. Bom final de semana.